Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus seja louvado, louvado e exaltado seja o nome santo do nosso Senhor. Eu quero aqui nesse momento meditar com você em uma palavra, em um salmo ao qual o Senhor tem colocado ao meu coração. Eu quero aqui compartilhar contigo uma mensagem do coração de Deus direto para o seu coração nesse dia de hoje. Eu quero ler aqui o Salmo de número 25, olha só, Salmo de Davi, Salmo de número 25, versículo de número 4. Davi ele vai dizer: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Salmo de Davi, Salmo de número 24. Em outra tradução bíblica, na linguagem de hoje, vai dizer o seguinte: ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu conheça bem. Nós vemos que no Salmo de número 25, versículo 4, Davi, em sua oração a Deus, Davi aqui ele está orando ao Senhor, e a petição de Davi nesse versículo era que o Senhor viesse a ensinar os seus caminhos a Davi. Nós vemos que é bem verdade que caminho fala acerca de vontade, direção, propósito e também plano. Ou seja, Davi estava querendo conhecer os caminhos do Senhor. Logo ele estava falando: Senhor, eu preciso conhecer a sua vontade, andar na sua direção, entender o seu propósito para a minha vida e também os seus planos para mim. Davi tinha anseio, vontade de conhecer qual era o caminho que Deus tinha para ele. Nós também, meus irmãos, precisamos procurar conhecer o caminho que Deus tem preparado para que nós venhamos a trilhar, pois nós não devemos de forma alguma andar por qualquer caminho. Ao meditarmos na Bíblia Sagrada, nós vemos alguns textos bíblicos que vai falar acerca de caminho. Nós vemos que o Senhor, Ele sempre quis, Ele sempre vai querer nos mostrar o caminho a ser seguido. Não apenas mostrar o caminho a ser seguido para que nós venhamos a trilhar, mas também ir adiante no caminho para nos conduzir, para estar conosco, para estar junto. Nós vemos esse versículo lá no livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 21. A Bíblia nos diz: e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então nós vemos que Deus, Ele tem o desejo de nos mostrar o caminho, não apenas mostrar o caminho, mas sim também estar conosco nesse caminho. Nós vemos que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até a consumação dos dias. O Senhor deseja estar conosco, nos mostrando o caminho a ser seguido. Nós vemos também ainda acerca de caminho, nós vemos que o caminho do Senhor, ele é perfeito. O caminho do Senhor, ele é perfeito, ou seja, ele faz tudo perfeito. Encontramos esse versículo lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, a parte A. A Bíblia nos diz: o caminho do Senhor, ele é perfeito, a vontade do Senhor, ela é perfeita. Por isso nós precisamos procurar sempre, todos os dias, todo momento, em oração, saber qual o caminho que Deus quer que nós venhamos a andar, a trilhar. Deus, Ele quer nos mostrar o caminho. Deus, Ele quer estar conosco nesse caminho. Entenda uma coisa: o caminho que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida, ele é caminho perfeito. A vontade do Senhor é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Precisamos buscar entender qual é o caminho que Deus tem para que nós venhamos a andar, a trilhar. Ainda acerca de caminho, nós encontramos também que na Bíblia Sagrada que nós precisamos trilhar o caminho que o Senhor preparou, pois existe caminhos que parecem bons aos olhos, porém o fim dele é a morte. Existem diversos caminhos, diversas opções para que nós venhamos a andar, a trilhar. Existem caminhos que parecem que é bom aos nossos olhos,
mas caminho que no final vai nos levar à morte. É por isso que eu quero aqui trazer essa mensagem para o seu coração. Procuremos conhecer qual é o caminho que Deus tem preparado para o nosso coração. Davi diz no Salmo 25, versículo 4, ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, o caminho do Senhor. Por quê? Porque existem caminhos que eu possa entrar, que eu possa trilhar, que parece que é bom aos meus olhos, mas o final é morte. Quantas pessoas que têm hoje em dia andado por caminhos que Deus não está presente, caminho que Deus não preparou. Nós vemos que após a saída do povo do Egito, nós vemos que Deus ele preparou um caminho que era um caminho mais difícil, um caminho mais longo, um caminho ali que a caminhada seria mais difícil. Existia outro caminho, o caminho da terra dos filisteus, mas Deus prepara o caminho pelo deserto, porque existem caminhos que parece que é bom, mas nos leva à morte. Nós vemos que Provérbios 14, versículo 12 vai dizer: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. Então cuidado com o caminho que você tem andado, com o caminho que você tem trilhado. Faça como Davi, procure entender, busque em Deus o caminho ao qual você deve trilhar, o caminho ao qual você deve caminhar. Ainda na Bíblia Sagrada, nós vemos que se nós quisermos ser bem-sucedido, viver bem, qual que é o segredo? O segredo é não desviar do caminho do Senhor, o caminho que Ele preparou. Nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 33, a Bíblia diz: e nunca se desvie do caminho que Ele lhe mostra, assim tudo correrá bem para todos vocês, e vocês viverão muitos anos na terra que vão possuir. Então, o segredo para que nós venhamos ser bem-sucedidos, ter êxito na vida, ter sucesso, qual é o segredo? O segredo é andar no caminho que Deus preparou, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Porque às vezes Deus prepara o caminho para que nós venhamos a trilhar, mas existem pessoas que estão no caminho, mas em dado momento ela se desvia para o lado, se desvia para o outro. Mas Deus está falando: eu preparo o caminho, mas o caminho é para você caminhar reto, é para você ter um foco, é para você ir reto, sem parar e sem se desviar. Fazendo isso, você vai ter êxito, vai ter sucesso, vai ter vitória no final, em nome de Jesus. Procure andar no caminho que o Senhor preparou, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Olha só a palavra pode guiar nossos passos e iluminar os nossos caminhos. Olha só, Salmo de número 119, versículo 105. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nós precisamos andar na palavra de Deus para que nós venhamos a trilhar e não tropeçar, não cair, não se machucar. Quantas pessoas que estão aí caminhando por um caminho ao qual ela tem tropeçado, a qual ela tem se ferido, a qual ela tem se frustrado. Mas por que isso? Porque tem pessoas que estão caminhando em meio às trevas. Por que em trevas? Porque não anda na palavra, não lê a palavra, não medita na palavra. Mas o salmista disse que a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quer caminhar por um caminho ao qual você vai ter êxito, sucesso, e não vai se machucar, não vai tropeçar, não vai errar? Ande pelo caminho da palavra de Deus. Ela vai te iluminar, ela vai te guiar, ela vai abrir o caminho para que você venha andar sem tropeçar. Quando nós andamos pelo caminho, pela palavra do Senhor, nós somos menos propícios a errar. Pessoas erram por quê? Porque não andam pelo caminho que Deus preparou, andam em meio às trevas. Mas a pessoa que anda na palavra, ela anda por um caminho iluminado. Olha só, existem dois caminhos, porém só um leva a vida eterna com Jesus. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, Sermão da Montanha, ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que entram, que encontram, que vão por ela. Existem dois caminhos. Primeiro nós encontramos duas portas. Ao passar pela porta temos dois caminhos. E esses dois caminhos vão levar a dois destinos. Quais são os destinos? São esses dois:
Ou é céu ou é inferno, ou é vida ou é morte, ou é Jesus ou é Satanás. Não existe meio termo, então nós precisamos procurar andar pelo caminho que Deus preparou, fazer como Davi, orar ao Senhor dizendo: Senhor, ensina-me os teus caminhos, porque existe caminho que parece bom, mas leva à morte. Existem dois caminhos, dois destinos. Qual caminho nós estamos caminhando? Qual será o nosso destino? Ou é céu ou é inferno, ou é vida ou é morte. Ou está com Jesus, ou está com Satanás. Nós vemos que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer ter sucesso? Quer obter vitória? Escolha o caminho verdadeiro. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O caminho é Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Oremos como Davi. Salmo 25, versículo 4. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos e faça com que eu conheça o bem. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.